Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra, e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz a nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu, assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita, Jesus tão grande e alto, que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muito corriam fora, embora permanecesse em Deus mesmo. E eu sentia um desgosto por isso e teria querido que todos corressem a beber destes ribeiros. Mas escassíssimo era o número dos viadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso também por isso, me disse: Isto que vês é a misericórdia contida. Isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: Não, Senhor, não podes fazer justiça. Não quero eu, e não querendo eu, também tu o queres, porque a minha vontade não é mais minha, mas tua, e sendo tua, tudo o que eu não quero, também tu não queres, né? Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou o meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me dentro de mim mesma. O modo no qual estão as almas em Jesus. Então, aqui a Luísa vai ter essa visão. Jesus transporta ela para fora e ela sai de dentro do interior dela e tá, ele saindo, ele transportou ela para fora dela mesma, que é o estado habitual dela de sair fora do corpo. E ele saiu de dentro do interior dela e fazia-se ver tão grande que absorvia nele toda a terra. Então, ele sai de dentro do coração da Luísa e se mostra imenso, grandioso, a ponto de absorver dentro dele toda a terra. E estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo, não encontrava confins, não encontrava limites. Então, ele estendia a grandeza dele e ela via isso. E nisso ela se sentiu dispersa em Deus, ou seja, diluída em Deus, dentro dele. Mas ela não viu só ela, mas todas as criaturas ficavam ali dispersas. Aqui esse dispersos dá para entender que pode até ser, seja um erro de tradução, mas esse disperso, difundido, diluído, assim, dentro mesmo ali, né? Não como algo separado, mas como dentro, diluído, disperso mesmo. Dispersado, de dispersão mesmo, de misturar ali. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz a nosso Senhor, que nós pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Então, aquele exemplo que a Ruth deu na partilha dela, de que, assim como no corpo, faz essa comparação, essa analogia do corpo humano cheio de bactérias, cheio de vermes, porque o nosso corpo ele é cheio, tomado de bactérias, vermes e tudo mais.
é habitado por esses minúsculos seres, microscópicos seres. E que tem aqueles que são benéficos à saúde e tem aqueles que são maléficos à saúde. Quando existe ali um equilíbrio desses bichinhos, desses vermes, dessas bactérias, que são faladas bactérias do bem, bactérias do mal, quando há um equilíbrio, ou seja, quando os que são benéficos à saúde, são em maior quantidade, há ali um equilíbrio biológico e o corpo funciona bem. Quando há um desequilíbrio, ou seja, as bactérias que não são benéficas ao corpo, elas estão em quantidades maiores, o corpo começa a dar ali, a se inflamar e uma série de outras coisas que vão acontecendo no corpo. E isso não se dá em Deus. Nós, sendo esses vermes, essas coisas assim que estão dentro de Deus, a gente não tem poder para afetar Deus, como sendo esse corpo que nos absorve, como sendo esse ser que nos absorve. Nós não fazemos mal a Deus, nós não temos esse poder de fazer mal a Deus. Mas, no entanto, como Ele quer comunicar do seu próprio bem, dos seus atributos para nós, criaturas inúteis, e quando o ser humano não recebe esse bem, não está disponível para receber esse bem, ele sofre, mas não por causa da ação do homem, mas por causa do fechamento do homem que não se deixa ser atingido, tocado e absorvido pelo bem, pelo sumo bem, pelo supremo bem. Então, esse é o sofrimento de Deus, ele ter para dar e o homem não querer receber. Então, é importante entender isso. E aí ela vai dizer, ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como será isso, Jesus? Fazer essa analogia ali de bactérias é uma coisa, mas compreender realmente espiritualmente o que isso significa estarmos em Deus, dentro dele. O que que a gente é? A gente não é nada. O que que somos? Somos nada, 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 nada. E aí ela vai continuar, como se pudesse ver, se cuidariam de não lhe dar sequer uma sombra de desgosto. Se a gente compreendesse a dependência que temos de Deus, o quanto que sem Ele nós não existiríamos e nem estaríamos, nenhum pensamento teríamos, uma ação sequer. A gente não é nada mesmo de verdade. Se a gente tivesse noção do que significa esse ser nada dentro do tudo, realmente a gente não, não, a gente tomaria o cuidado, a gente faria o possível para não ofender esse Deus maravilhoso, esse Deus de não dar a ele nenhuma sombra de desgosto. E aí depois ele vai dar a ela a visão do alto, que ele fazia-se tão alto e que absorvia também todo o céu. Então antes ela via ele absorvendo toda a terra e depois ele se torna maior ainda que absorve o céu. E assim que Deus mesmo via que em Deus mesmo via todos os anjos e santos, quer dizer, ali ela viu tudo. Ouvia seu canto, estendia muitas coisas, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Ela viu não só a realidade da terra, mas também a realidade do céu, dos bem-aventurados, dos espíritos angélicos. Mas e aí ela viu ali que saía um ribeiro de leite, ou seja, Jesus estava ali jorrando um leite, um alimento ali para essas almas, para todas as pessoas, e ela começou a tomar, mas ela era tão pequena, se viu tão pequena que não conseguia que absorver, tá? Por causa da grandiosidade de Deus, mas aquilo que ela não conseguia conter, ficava em Deus mesmo, então não saía de Deus. Acabava ficando, o que derramava não derramava para desperdiçar, não era desperdício, voltava para Deus mesmo. E aí ela, né, quando ela fala desse correr fora. E aí Jesus vai dizer aqui, isso que vês é a misericórdia contida. Ele está falando desse líquido que ele derrama, desse leite que ele derrama. É a misericórdia contida. E isso irrita principalmente a justiça, porque a misericórdia queria estar atuando em benefício do homem. A misericórdia é para atuar em benefício do homem. Mas quando o homem não recebe, ela fica contida e a justiça fica irada. E o próprio homem pede que a misericórdia, o próprio homem se impede de receber a misericórdia de Deus. Isso é muito grave.
E aí, no outro texto, do dia 25 de novembro de 1900, a natureza do verdadeiro amor é transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando ver o meu docíssimo Jesus, senti-me quase como com temor, e ainda não vinha, mas depois, com minha surpresa, todo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, a de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. E se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Oh, em quantas obras se diz, faço por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isso fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida, no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. Ou bem, se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. Então, essa realidade da vontade que ele está falando aqui, que é necessário haver a vontade, mas essa vontade ela precisa estar conectada com Deus. Por que, que o homem tem, por que, que Deus dá vontade para o homem? Porque o homem tem que se mover pela vontade em direção a Deus. Se o homem não tivesse a vontade, como é que ele iria amar Deus? Não teria liberdade para amar a Deus se ele não tivesse a vontade. Então, Deus dá a vontade para o homem, dá a liberdade para o homem, mas para o homem se voltar para Deus, para o homem conectar-se com Deus, de forma livre, de forma consciente, e não obrigado, não de forma arbitrária, mas de forma livre, de forma realmente aderente. Adere porque sabe o que é, quem é Deus. É isso, é para isso que ele nos dá a vontade, porque a vontade é vida, a vontade é movimento, a vontade é ação. Então, o homem precisa da vontade para que se movimente, para que haja e para que faça a adesão, esse ato da adesão, esse ato ativo, vivo da adesão. Mas quando o homem faz isso em direção a Deus, ou seja, ele encontra com a vontade divina e ali acontece a fusão. A vontade divina, que é a grande operadora e proporcionadora criadora da vida, mantenedora da vida, é que vai dispor a partir daí tudo para o homem. E o homem vive dentro dessa vontade de Deus. Só que quando o homem ele rejeita ser regido por essa vontade suprema, ele usa da vontade própria para fazer aquilo que ele considera ser o melhor. Então é por isso que as coisas se estragam, por isso que as coisas se desordenam, por causa dessa trabalhar contra aquilo que Deus, trabalhar ao contrário da vontade de Deus, não ir de encontro para se unir, mas vai de encontro para bater de frente com a vontade de Deus. Então muitas vezes é isso que o ser humano faz. Ele usa da vontade própria para bater de frente com a vontade de Deus ou vira as costas para essa vontade. Ou ele vira as costas e faz do seu jeito e não quer saber, ou ele vai de forma rebelde e bate de frente com a vontade divina, confrontando, se rebelando mesmo, e sendo realmente rebelde e confrontando a vontade de Deus. E aí acontece todos os males. Então a fonte de todos os males está em não estar dentro da vontade de Deus. Isso que é a fonte de todos os males. Não é o pecado em si, ele é o quê? Ele é o resultado dessa vontade própria, dessa dessa realidade chamada vontade própria, contrária à vontade do Criador, contrária à vontade de Deus. Então isso que é o pecado, é estar fora dessa vontade que foi a força criadora, que foi a força que deu vida, que deu existência para o homem. O homem se vira contra essa força criadora, contra essa força mantenedora da vida e acha que pode viver sem essa força, embora ele está sendo mantido por ela. Mas nem isso ele reconhece. Então é muito grave o que acontece com o ser humano, fora da vontade de Deus. Tem a vontade, mas para essa vontade estar aderida, estar junto da vontade de Deus, estar fundida com a dele, e ele sendo quem guia, quem governa, quem opera. Mas o homem fica rebelde a Deus
e por isso vai experimentando as desordens, e também Deus precisa usar do castigo, precisa usar das armas que ele tem para poder fazer essa correção. Então, como ele fala que a natureza do verdadeiro amor é transformar as penas em alegria e as amarguras em doçura. Isso acontece quando a alma está dentro da vontade de Deus. Mesmo que tudo pareça amargo, ele sente doçuras. A vontade de Deus comunica doçura. Mesmo que tudo esteja ali penoso, sofrimento, ele sente alegria. Por quê? Porque isso é o que comunica a vontade de Deus. A vontade de Deus comunica força, comunica alegria, comunica doçuras, comunica ordem, comunica felicidade, comunica tudo de bom. E estando fora dessa ordem, está fora desse verdadeiro amor. Então, esse fazer por Deus, eu faço por causa de Deus. Jesus também disse na palavra, quantos no dia vai chegar e bater na porta, Senhor, Senhor, eu fiz em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz curas e milagres em teu nome, e ele vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque havia ali um interesse. Usou de Deus, mas por interesse próprio. E ele não vai reconhecer essas obras, porque não havia nessas obras o verdadeiro amor. Não existia ali a essência de Deus. Ou seja, não era a vontade divina que estava animando, ela estava só concedendo ali as condições do ato ser realizado pela vontade permissiva, mas ela não era a animadora daqueles atos, ou seja, ela não era a vida daqueles atos, então ele não vai reconhecer. Ele diz em algum dos textos que eu não lembro agora que ele só reconhece aquilo que vem dele mesmo, aquilo que não vem dele ele não reconhece, não aceita. Amém, Fiat.